Bom, então, boa noite a todos. É uma honra recebê-los aqui essa noite para tratarmos de um assunto tão gostoso, pelo menos para mim, um assunto muito gostoso, que é a educação de crianças e adolescentes. É a minha vida, é o que eu faço todos os dias e faço com prazer. E vocês, eu quero parabenizá-los, porque se estão aqui é porque estão também preocupados com a mesma causa, né? Que é uma educação, vai chegando próximo à perfeição. Então nós vamos iniciar aqui. Igor? Nós vamos iniciar dizendo, esta é uma frase do Augusto Cury, doutor Augusto Cury, que é o autor do nosso material da inteligência, a Escola da Inteligência, né, que é a inteligência emocional, a disciplina que nós temos da educação infantil até o ensino médio. Então educamos muito mais pelo que somos do que pelo que falamos. Devemos educar sempre e, se necessário, usar as palavras. Essa é uma frase muito forte, bastante forte, porque ela nos diz e ela nos orienta de que a educação se parte do exemplo. Muitas vezes não precisamos abrir a boca para falar o que deve se fazer. Somente pelo exemplo você já está educando. Aliás, o exemplo é muito mais forte do que qualquer palavra. Então nós vamos partir do princípio, o tema de hoje, dessa noite, ele vai ser em cima do exemplo, acertos e erros. Pode passar. Então, para que ninguém se sinta culpado, ninguém se sinta desesperado, não existe educação 100% correta. Não existe. Aprendemos com erros e acertos. Então isso já dá aquela aliviada, né? Já tira aquele peso das nossas costas. Ah, eu errei tanto, ou eu acho que eu errei tanto. Mas não existe essa educação, ela 100% correta. Então é em cima dos acertos, dos erros, dos testes. Não existe uma receita. O que serve para um filho não serve para o outro. Os filhos não são iguais. Não devemos comparar os filhos. A comparação dos filhos gera uma insatisfação muito grande no filho, e isso cria-se um trauma. Nós vamos falar sobre esses traumas criados e que nós todos temos esse trauma, todos nós. Então nós vamos falar que toda criança já nasce dotada de inteligência. Não existe criança burra, não existe. O que se defendia há anos atrás de que existia apenas uma inteligência, ou a pessoa era inteligente, ou ela era desprovida da inteligência, mais conhecida como burra, isso não existe. O que existe são múltiplas inteligências. Então, toda criança já nasce dotada de inteligência, e ela é curiosa por natureza. Nós acreditamos, então, que essa criança ela tem diversas inteligências. Às vezes, a inteligência que ela tem não é a inteligência que se espera. Por exemplo, filho, eu quero que você tire uma nota de matemática. E o menino estuda, estuda, estuda e não consegue, não tira e não consegue. Mas porque ele não tem uma inteligência focada à parte de exatas. A inteligência dele não é focada para exatas. Mas ele tem uma inteligência focada para humanas. Coloca esse menino para escrever, coloca esse menino para falar, ele tem oratória, ele se posiciona, ele faz coisas que o menino que é 10 em matemática, química e física não consegue fazer, né? Então são inteligências diferentes, que nós também não podemos comparar e nem dizer qual é a melhor e qual é a pior, qual é a superior e a inferior. São múltiplas as inteligências. Então a criança, ela nasce dotada dessa inteligência e ela é curiosa por natureza. Quem aqui tem, ali já tem uma criancinha, mas quem aqui é pai e mãe de crianças até 7 anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até 7 anos. Até 7 anos é a nossa primeira infância.
Nossa primeira infância vai até os 7 anos. Então, até os 7 anos, nós aprendemos tudo que nós temos que aprender na vida. É a primeira infância que vai conduzir a nossa vida até os dias atuais. Então, quando a criança nasce, ela é amada pelo simples fato de ter nascido. Então, é a coisa mais linda e mais fofa essa criança após o seu nascimento. Ela é amada pelos pais, ela é amada pelos avós, ela é amada pelos tios, ela é amada pelos parentes que vão visitar, por todo mundo. Então, se a criancinha, ela está ali e ela rota, todo mundo aplaude, todo mundo acha lindo, né? Todo mundo dá risada, acha maravilhoso. A criança anda, faz cocô ali no chão, todo mundo acha engraçado, vai lá e limpa. Ou seja, esse é o amor puro e verdadeiro. É amar simplesmente por amar, pela pessoa existir. Só que isso não permanece. A criança, quando chega dos 2 para os 3 anos, a gente já começa a cobrar. Então, filho, eu te amo, mas você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, eu te amo, porém, alguma coisa. Eu estou cobrando alguma coisa de você. Para eu te amar, você precisa me fazer alguma coisa. Então, já é uma troca. Já não é mais o amor puro e verdadeiro daquele bebê que podia rotar, peidar, fazer cocô, fazer xixi, que todo mundo ia aplaudir e achar lindo. Hoje, se ele fizer isso na frente dos outros, vai puxar de canto, vai repreender, vai dar bronca. Então, quer dizer, essa criança já não é mais amada da mesma forma. Ela é amada por alguma troca. E aí, nós estamos nessa primeira infância até os 7 anos. A criança ela tem uma facilidade com a autoestima rebaixada que é muito grande. Então a criança ela precisa de elogios. Nós precisamos, lembre-se, a primeira infância vai até os 7 anos de idade. Uma criança precisa receber pelo menos 7 elogios por dia. 7 elogios por dia. Porque a quantidade negativa que ela recebe é muito grande. Então não mexe na televisão, não mexe aqui, não mexe ali, não mexe aqui. E essa palavra não, aquilo entra no subconsciente da criança como que tudo que ela está produzindo é negativo. Nada que ela faz é correto. Então, isso diminui a autoestima da criança. Nós precisamos elogiar a criança para compensar isso. Eu não estou falando que vocês não devem corrigir a criança. Tem que corrigir, mas tem que elogiar. Então, elogie a criança. E como nós podemos fazer esse elogio numa criança que está fazendo uma arte, que está fazendo alguma coisa errada? É separando a criança, a pessoa, do comportamento dela. Então, eu vou falar assim, olha, filho, eu te amo e vou te amar sempre. Mas o seu comportamento, esse é o abomino. O que você está fazendo está errado. Eu não vou falar que ele é o errado. O comportamento dele é errado. A pessoa dele vai ser amada sempre. E isso ele precisa sentir de vocês. Ele precisa sentir dos pais que ele é amado, mesmo fazendo coisa errada. Ele é amado. É difícil. Parece simples, né, falar isso. Mas na hora tem o fator emocional, tem a raiva, tem o ódio, aquela coisa toda. E ao invés de você falar, filho, eu não gosto desse seu comportamento preguiçoso, você já fala, você é um preguiçoso, você é um vagabundo, aí você está afetando a estrutura psíquica da criança, do adolescente, e você ganhou, com isso você ganhou um grande inimigo. Um grande inimigo. Tenha certeza que essa pessoa está querendo que você morra. Quem aqui já quis que a mãe morresse? Todos, né? Pode levantar a mão que todos já desejaram isso. Todos. Eu amo minha mãe. Hoje eu sei tudo que ela fez por mim. Sei que tudo que ela fez foi para o meu bem. Mas na época eu queria ver minha mãe morta. Por quê? Porque isso cria-se um ódio, uma revolta tão grande, que se a mãe e o pai não souberem administrar isso, nós vamos conviver com isso até o resto da vida. Então nós precisamos diferenciar o que é a pessoa e o que é o comportamento. A pessoa é uma coisa, o comportamento é outra. E isso, sobretudo aqui na primeira infância, devemos cultivar essa curiosidade. Ela é curiosa. A criança é curiosa. Não adianta você colocar uma criança aqui que ela vai mexer no microfone, ela vai mexer aqui, ela vai mexer lá, ela vai...
Isso é curiosidade. E como fazer um aluno ter êxito, ter orgulho e alcançar o sucesso em tudo que ele vai estudar ou que ele vai querer, permanecendo com essa curiosidade? O que faz você estudar e o que faz você pesquisar alguma coisa é você ser curioso. Se você não for curioso, alguém vai te contar uma coisa e morre ali o que te contou. Você não vai além disso. Quando você continua com essa curiosidade de uma criança, olha, esse menino vai longe. Ele sai da escola, ele sai acima da média de qualquer outro aluno, porque ele é curioso por natureza. Então hoje ele vai lá no Google, ele coloca, ele pesquisa, ele vai querer saber a fundo o que significa aquilo, o porquê daquilo. Isso é curiosidade. A curiosidade, ela não deve morrer, nunca, nunca, em nenhum momento da nossa vida, até a fase adulta. Para gerarmos, então, através dessa curiosidade, nós vamos gerar os grandes gênios, os inventores, os cientistas, e que o mundo precisa dessas pessoas, que são as pessoas inovadoras, não são as pessoas que caminham através do que já existe, não caminham através do que ele já viu, através de uma referência. Esses caras que eu coloquei aqui, esses caras aqui, eles enxergam além dos outros, eles enxergam além do que os outros já enxergaram, e é o que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas dessa forma, que enxergam além do que a população toda enxerga. E nós só vamos conseguir isso através do cultivo dessa curiosidade. Essa curiosidade, nós somos curiosos ainda, nós ainda somos. Mas, infelizmente, a nossa curiosidade muitas vezes parte para o lado da fofoca, né? A gente adora saber o final de uma fofoca, o que aconteceu com o outro, o que aconteceu com aquele, e essa fofoca às vezes não nos acrescenta absolutamente nada. A fofoca é só para saber. Então, é uma curiosidade que não acrescenta, não agrega valores. Então, nós temos que cultivar a curiosidade que vai agregar valores nessa criança, na adolescência e aí por diante. Então, nós temos a primeira infância como base da nossa vida. É como se nós renascêssemos a cada 7 anos. Se você parar e pensar até os 7 anos, de que forma você pensava, dos 7 aos 14, de que forma você pensava, dos 14 aos 21, de que forma você pensava, você começa a perceber que um ciclo para o outro, você pensa completamente oposto. E aí você fala, isso é a maturidade. Exatamente, a maturidade. Só que a maturidade, ela não tem idade. Nós temos muitos adultos de 15 anos, como nós temos muitos adolescentes de 40. Então, a maturidade, ela não tem idade. Ela está de acordo com o repertório de vida de cada um. O repertório do que você vivenciou, do que você passou. Então, essa maneira de nós enxergarmos a primeira infância como a base da nossa vida, nós também devemos trabalhar as frustrações, devemos trabalhar as dificuldades, devemos trabalhar a verdade. A educação é aquela que é verdadeira. Não adianta um casal permanecer casado colocando a culpa no filho. Ah, a gente não se separa por causa do filho. Esse é o pior motivo que existe. Porque o filho está aprendendo que pode-se conviver sem o amor. Pode-se conviver de maneira mentirosa. Um casal mentiroso. E isso destrói a concepção de uma criança que tem o amor como algo muito valioso, muito grandioso. Então essa reflexão é muito importante a gente pensar, que às vezes a gente, olha, nós estamos com problema financeiro em casa, mas não vamos falar nada na frente do nosso filho. Nosso filho não pode saber disso. Está errado. Ele deve saber disso. Ele deve saber. Ele deve participar disso. Olha, a vovó está com câncer, mas não vamos falar para ele que ele vai sofrer. Ele deve saber disso. Ele deve saber o que é o câncer. Ele deve saber o processo da doença, o que leva uma pessoa. O que ele não pode saber é no dia que a avó faleceu, olhar para a criança e falar,
a avó foi embora. Né? Foi morar com Deus, e aí começam várias desculpas e várias coisas para tentar confortar a criança de uma realidade que foi escondida dela, uma verdade que foi escondida. Então a educação ela tem que primeiro passar pelo processo da verdade. Nós temos que viver de verdade. Então nós estamos com problemas de relacionamento, está com problema, o casal está com problema, é óbvio que não precisa xingar um ao outro na frente da criança, mas ela precisa saber que existe esse conflito. Ela precisa saber que o pai, antes de tudo, ele é um homem, a mãe, acima de tudo, ela é uma mulher, e que nem sempre o casal dá certo, mesmo porque ele vai namorar um dia, ele vai ver que esse namoro pode dar certo, pode não dar certo, e assim por diante. Mas nós temos que agir com a verdade. A criança precisa crescer com a verdade, e aí nós vamos estar educando realmente uma criança para a vida, para o mundo. Não fica uma criança alienada. E aqui, como eu disse, né, que devemos reforçar, valorizar e elogiar qualquer atitude correta da criança. Vocês, todos aqui devem trabalhar, né? Espera um pouquinho. Todos aqui devem trabalhar. E todos vocês já passaram por algum processo na empresa em que o seu encarregado, seu chefe, seu patrão, ou quem seja que está acima de você na empresa, se escondeu para pegar coisas erradas, você fazendo coisas erradas para poder chamar sua atenção, com a intenção de corrigir e com a intenção de colocar a empresa numa posição melhor. Isso foi utilizado por muitos e muitos anos. Hoje é o contrário. Hoje o seu chefe, o patrão, o diretor, ele tem que se esconder para pegar você fazendo a coisa certa, para chegar lá e te elogiar, falar parabéns pelo que você fez. O que você fez foi ótimo para a empresa. Porque a partir do momento que você recebe esse elogio, você tem vontade de fazer mais. Você tem vontade de receber cada vez mais elogios. E aí você quer produzir cada vez mais. A empresa ganha, você ganha, o chefe ganha, todo mundo ganha. Então ninguém vai ficar trabalhando sob pressão, medo, tensão e alguém escondido para pegar seus erros. Isso da empresa acontece exatamente com o seu filho. Você também não deve se esconder para pegar as coisas erradas. Você tem que se esconder para pegar as coisas certas. E falar, filho, parabéns pelo que você fez. A atitude que você teve foi uma atitude linda, foi uma atitude digna, brilhante. E aí, ele vai querer sempre produzir uma atitude positiva para receber esse elogio. Todos nós gostamos de elogios, todos nós. E todos nós precisamos de elogio. A mulher que se arruma cabelo, pinta cabelo, põe roupa nova, e às vezes o marido nem se liga o que ela fez. Para ela é uma frustração imensa, porque ela passou horas para se arrumar e o marido nem sequer percebeu a mudança que teve. E isso, por mais que ela não fale, isso afeta a mulher. Eu falo a mulher, mas o homem é igualzinho, porque o homem é mais durão, né? O homem é mais duro, mais firme, mas é igualzinho o teu relacionamento. Você espera o elogio do outro, você espera o retorno do outro. Se não vem do outro, vai vir de alguém. Vai vir de alguém na rua, na empresa, em qualquer lugar. E isso vai te fazer bem do mesmo jeito. Da mesma forma vai te fazer bem. Então é muito importante que você receba isso em casa, para você não esperar isso na rua. Né? Isso no casal, você imagina isso na criança. Então, quando nós estamos falando desse ponto positivo e desse ponto negativo, nós estamos criando uma cumplicidade. O que você gostaria de ter do seu filho, da sua filha? Você gostaria de ter um amigo, você gostaria de ter uma amiga, você gostaria de seu filho contar tudo para você, que você é a pessoa que mais ama essa criança na vida. É óbvio que tudo que você passar para ele vai ser para o bem. Você não vai passar nada para o mal. Você não vai induzir seu filho a fazer nada para o mal.
E às vezes, quando você não tem essa abertura com seu filho e sua filha, ele vai ter essa abertura na rua com alguém. E esse alguém não vai ter a mesma preocupação que você, como mãe e pai, para passar isso para os seus filhos. E aí depois nós temos um outro tema, nós vamos falar sobre essa educação autêntica, né? Mas o principal de tudo isso é criar esse laço. Como que eu crio uma aproximação e como que eu crio um afastamento? Nós passamos pela primeira infância, chegamos na segunda infância. No final da segunda infância, você já não é mais o herói do seu filho. Não é mais. Então esqueça esse negócio de você achar que você vai ser o super-herói do seu filho para a vida inteira. Não é. Na primeira infância é. Na primeira infância, ele quer te copiar, ele quer ser igual a você, você é o ídolo dele, você é tudo para a vida dele. No final da segunda infância, o amigo é o ídolo dele, a banda de rock é o ídolo dele, a mídia coloca coisas que começam a fazer parte, né, desse ídolo, dessa coisa mágica, dessa fantasia, e você parou de ser. Você parou. Pode pegar o seu filho e falar alguma coisa para ele, e o amigo vai falar outra coisa, o amigo vai ter muito mais importância do que o que você está dizendo. Ah, você não sabe o que fala, você está fora da realidade, você está vivendo em outro mundo, você não é do seu tempo. E aí, enfim, essas palavras, elas só mudam o endereço. Na verdade, a criação é a mesma, né? A faixa etária é a mesma. O que aconteceu hoje é que adolescente hoje, a partir dos 10 anos, ele já é considerado adolescente. Então, o que o adolescente de antigamente demorava para chegar a uma adolescência, hoje nós temos um adolescente com 10 anos. Então, com 10 anos ele já está entrando na adolescência, com 10 anos ele já está começando a descobrir a sexualidade, começando a descobrir o que é a sexualidade. Nossa, será que meu filho está pensando isso? Se ele não falou para você, é porque você não deu essa abertura para ele. Ele está falando isso com alguém. Ele está falando pelo WhatsApp, ele está falando com alguém, ele está falando. Tenha certeza disso. É uma preocupação isso, né? Meu Deus do céu, meu filho está falando com quem? Com alguém. Se não for com você, é com alguém. E aí, quando o seu filho não tem essa abertura com você, seu filho não fala as coisas para você, e seu filho mente para você, seu filho cria toda essa bagagem, aí você fala, nossa, meu filho, nossa, que horror que é meu filho. Vamos colocar um pouco a mão na consciência e pensar que o erro também é nosso. A responsabilidade também é nossa. Porque se ele mente para você, é porque tem medo de você. Se ele mente para você, é porque você não deu abertura para ele, ou você já demonstrou alguma coisa negativa do que ele tem a falar. Aí ele não vai falar nada para você. Nada. Então é muito importante você criar esse laço. Por mais difícil que seja, você escutar de um filho que ele já se envolveu com droga, que ele já se envolveu com bebida, que ele já se envolveu, é muito difícil você escutar isso sem o julgamento, sem querer estourar a cara dele, né? A verdade é essa. É muito difícil escutar isso. Mas se você não tiver a liberdade dele te falar isso, você vai ser o último a saber mesmo. Às vezes você vai ficar sabendo num ponto muito crítico já, porque o envolvimento dele está muito grande fora da sua casa. E o filho normalmente, ele é um dentro de casa e ele é outro fora de casa. Alguém sente isso dos seus filhos? Quem já está um pouco mais adolescente, né? A criança não mostra muito isso. Mas quem está acima dos 8 anos, 10 anos, já começa a perceber isso. O filho tem um comportamento em casa e tem outro na escola, tem outro na rua, tem outro com um determinado grupo de amigos. Então, esses amigos aqui são aqueles que gostam de atacar pedra na casa do vizinho, gostam de fazer arte para chamar a atenção. Aquele grupo de amigos ali, eles são mais emotivos, eles gostam mais de falar de amor, eles gostam mais de falar... Então, ele vira um camaleão. A cada grupo que ele está, ele fica daquele jeito. Então, aqui eu vou tirar pedra, aqui eu vou falar de amor, aqui eu vou beber um pouquinho, aqui eu vou aparecer. Então, ele vira um camaleão. Por quê? Porque ele não é autêntico. Esse é o ponto que nós vamos chegar no próximo tema. Tá certo?
Mas quando a gente fala da primeira infância, passando para a segunda infância, nós vamos falar de sonhos, nós vamos falar de vontades. Quem aqui, não precisa falar para mim, não precisa nem levantar a mão também, quero só que você pense. Quem aqui sabe exatamente qual é o sonho do seu filho? Qual é o sonho, qual é a vontade dele? O que ele gosta de fazer, o que realiza ele? Então você fica pensando, você fala, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então nós estamos achando demais. Nós estamos achando demais, a gente precisa conhecer mais o nosso filho. A gente precisa saber quem é o nosso filho, saber com quem a gente está convivendo, quem a gente está criando. Mais do que convivendo, é criando. Ele é uma grande responsabilidade do que nós somos. Então o que eu estou criando? Quem é ele? Quem é meu filho? Quais os sonhos que ele tem? Quais são as projeções que ele tem para a vida dele? E aí cabe vocês conquistarem a cada um deles, dizendo, filho e filha, independente do que você quiser para a sua vida, eu vou te apoiar. Eu quero que você estude, eu quero que você seja um grande homem, uma grande mulher, mas acima de tudo isso, eu quero que você seja feliz. E é o que nós desejamos e temos que desejar, que ele seja feliz. Porque a infelicidade, muitos de nós aqui já conhecemos, já sabemos o que foi optar para trabalhar, o que foi optar para criar uma família, ou para antecipar essa família, ou para qualquer outra razão, e experimentamos já o gosto amargo da infelicidade. E é exatamente o que nós não queremos para os nossos filhos. Nós não queremos que eles passem pela infelicidade. Nós queremos que eles caminhem para a felicidade plena, que eles consigam realizar aquilo que eles amam, aquilo que realmente contempla a vida de cada um deles. Eu vou passar um pequeno vídeo aqui para vocês, que trata de um jogador de basquete que fez uma despedida agora esse ano, e ele foi considerado umas pessoas acima da média, uma das pessoas assim, fora do comum para a sociedade, para o mundo, porque ele fez o que ele amava, ele descobriu o próprio talento. Nós temos aqui, não sei qual a crença de cada um de vocês, mas tenham certeza que Deus existe e que nós temos uma conexão muito forte com Ele. E nós temos um propósito de vida por isso. Nós temos dons e talentos. Nós temos dons e talentos que nós viemos a esse mundo para oferecer. Talvez nem vocês ainda descobriram qual é o seu dom, qual é o seu talento. Eu trabalho. Trabalho para quê? Para manter minha família. Então esse trabalho não te contempla. Esse trabalho não é algo que te realiza. Eu posso garantir para vocês que eu faço o que eu amo. Eu faço o que eu amo. Ser diretor de escola para mim é o que eu desejava, é o que eu desejo e é o que eu amo fazer todos os dias. Então eu acordo feliz para vir na escola, para encontrar os alunos. Eu faço questão de receber os alunos na porta da escola. Isso para mim não é marketing, não é média. Eles sentem esse carinho que eu tenho por eles, porque isso me contempla, isso me realiza, me renova todos os dias. A cada dia é como se eu recebesse um carimbo de validade de mais um dia da minha vida. E como eu estou recebendo isso com prazer e com alegria. Para deixar isso melhor ainda, eu ganho dinheiro fazendo isso. Então, isso é fazer o que ama. É você contemplar a sua vida. Imaginem vocês passar o dia trabalhando, fazendo aquilo que você não gosta, somente pela remuneração para poder manter uma família, manter uma casa. Isso ninguém merece. Ninguém merece viver uma tortura dessa. Isso é tortura. Você viver fazendo aquilo que não gosta é você viver torturado. E é o que nós não queremos para os nossos filhos. Nós queremos que eles se encontrem, que eles façam exatamente aquilo que eles amam, aquilo que dá prazer. Então falar que um médico ganha bem, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que ele faça medicina. Um advogado hoje ganha bem, ele precisa ser advogado, ele precisa ser engenheiro. E isso começa a embutir na cabeça do seu filho, que ele precisa desenvolver uma profissão pela remuneração dela.
e ele vai ser um médico infeliz, como tantos outros que a gente passa no hospital, e o médico mal olha na nossa cara, né? Atende, escreve a receita, quase esfrega na tua cara, porque não tem prazer em atender o próximo, ele não tem amor em atender o ser humano, ele não está ali fazendo o que ele ama, que é oferecer o seu dom e o seu talento ao outro. E infelizmente tem muitos médicos assim, tem muitos. Mas alguém disse para esse cara, quando criança, quando adolescente, que médico era status, que médico ganhava bem, que médico teria um futuro brilhante. E esse cara partiu para isso. Só que hoje ele faz aquilo que ele não gosta, atender o outro. Ele não gosta. Você percebe quando a pessoa gosta de atender. Você percebe o jeito que ele fala com você, o jeito que ele te olha, a atenção que ele te dá, é diferente de um médico que não olha na sua cara. Então isso, nós não queremos que aconteça com os nossos filhos. Eles têm que fazer exatamente o que eles sentem amor por fazer. Que aí, eles vão ter ainda um benefício de ganhar dinheiro fazendo aquilo que ama. Então eu vou mostrar para vocês um pedaço desse vídeo, para vocês conhecerem um pouquinho desse grande talento do mundo. Querido basquete, desde o momento em que comecei a brincar com as bolas de meia do meu pai e a fazer de forma imaginária os arremessos da vitória no Fórum de Los Angeles, eu sabia que uma coisa era verdadeira. Eu me apaixonei por você. Um amor tão profundo que dediquei tudo a você, desde minha mente, meu corpo, até meu espírito e alma. Como garoto de 6 anos de idade, apaixonado profundamente por você, nunca vi o final do túnel. Apenas me vi saindo de um. E então eu corri para cima e para baixo de todas as quadras, atrás de cada bola perdida por você. Você pediu pelo meu esforço, eu te dei meu coração. Porque isso veio com muito mais. Joguei cansado e machucado, não porque o desafio me chamou, mas porque você me chamou. Fiz tudo por você. Você realizou o sonho de um menino de 6 anos de ser um Laker. E sempre vou te amar por isso. Mas não posso te amar obsessivamente por muito mais tempo. Essa temporada é tudo que ainda tenho para dar. Meu coração ainda pode aguentar as pancadas. Minha cabeça ainda pode lidar com a dura rotina, mas meu corpo sabe que está na hora de dizer adeus. E tudo bem com isso. Estou pronto para deixá-lo ir. Quero que você saiba disso agora, para que a gente possa curtir cada momento que nos resta juntos, os bons e os ruins. Nós demos um para o outro tudo que temos. E nós dois sabemos, não importa o que farei depois, sempre serei aquele garoto. Com aquelas meias enroladas, lata de lixo no canto, 5 segundos no relógio, bola nas minhas mãos. 5, 4, 3, 2, 1. Sempre te amarei. Como? Bom, é lindo isso aí. Essa foi a carta de despedida do Kobe Bryant. Ele se despediu esse ano do esporte. E perceba as palavras como são mágicas e palavras profundas de uma bola de meia, do amor que ele teve. Esse amor, essa paixão que ele estava dizendo era pela bola. A bola trouxe esse amor todo para ele. Essa vida que ele levou, é um homem milionário hoje, porque ofereceu o seu talento, ofereceu os seus dons. Quantos pais falam, filho, eu não quero você jogando bola, que isso não vai te dar futuro. Isso é 1 em 1000. Mas esse um pode ser ele, pode ser o seu filho. Então, descubra esse amor que ele tem. Qual que é esse amor? Qual é essa paixão? O que move essa vontade dele? Quais são os critérios que ele tem para trazer hoje uma felicidade para ele? E a felicidade para ele de hoje pode não ser a de amanhã. Tudo muda. Às vezes você pega uma criancinha que gosta de animal e ele fala que vai ser veterinário, e o veterinário é exatamente aquele que vai lidar com a doença do animal, não vai lidar com o animal, né? Então muitas crianças confundem muito o fato
de você gostar do animal em ser o veterinário. O veterinário vai cuidar do animal doente, da doença, vai pegar o animal quase morrendo. Então você precisa ver se você tem coração para isso. Não basta gostar do animal. Gostar do animal, você vai ser um criador. Então, o criador você vai criar muito bem, você gosta, você ama. Então, nós precisamos descobrir quais são esses dons, quais são esses talentos que Deus deu para cada um de nós. Que o meu é diferente do dela, o dela é diferente do dela, e graças a Deus nós somos todos diferentes. Porque se fossem todos iguais, nós teríamos uma lacuna muito aberta, iríamos faltar muita coisa. Então, nós precisamos saber quais são esses dons, quais são esses talentos que nós temos para oferecer para o universo. Pode passar aqui, Igor. Como nós vamos saber disso? Como nós vamos... Esse achismo de pai, mãe, professor, educador, esse achismo ele precisa ser eliminado. Nós vamos saber disso através de um diálogo constante. Constante. Hoje nós temos um grande inimigo, que é o celular, né? Ele é um grande amigo e ao mesmo tempo ele é um grande inimigo. Ele faz as duas coisas. Ele é responsável pelos dois papéis. Internet, celular, é ótimo para uma série de coisas, para pesquisa, para saber, para se relacionar, para todas as coisas que ela tem para oferecer. Mas também ela rouba o tempo de todos nós, não é só da criança, do adolescente, não. Ela rouba o nosso tempo também, né? Você pega algumas imagens aí de restaurante, às vezes você vai no restaurante e vai jantar, e aí você olha para a mesa ao lado, está pai, mãe, filho jantando, o pai no celular, a mãe no outro, o filho no outro. Então quer dizer, não existe mais a conversa. Está cada um vivendo uma vida paralela. Nós estamos aqui de corpo presente, mas nós estamos vivenciando uma vida paralela. E vocês, enquanto chefe de família, precisam colocar limites. Os limites quais são? Nós vamos jantar juntos. Nós não temos muito tempo para ficar juntos. Pai trabalha, mãe trabalha, o filho estuda. Não temos muito tempo. Mas nós temos o momento do jantar. Então esse momento é sagrado. Não existe celular nesse jantar. Então esse celular vai ser guardado, vai ser colocado em um canto, onde nós vamos sentar juntos. E ali nós vamos comer juntos, conversar e se conhecer. Se conhecer. Porque hoje nós não temos mais essa oportunidade de se conhecer. De você contar para ele como foi a sua rotina, como foi o seu dia, como foi estressante, ou como foi prazeroso, ou qual foi o dia que o pai teve, o dia que a mãe teve, e o dia que o filho teve. Olha, meu dia na escola foi assim, assim, assim. Ah, mas meu filho não conta nada. Meu filho se pergunta e ele não fala nada. Não fala porque tudo é hábito. Nós temos que criar um hábito de falar. Você falando, ele vai ouvir. Ele falando, você vai ouvir. E aí começa a criar um hábito familiar, que é o que não existe mais hoje. Então nós precisamos dialogar sempre. E como nós vamos evitar esses conflitos, esses afrontes de pai e filho, pai e mãe, professor e aluno? Como? Estabelecer regras claras, de comum acordo. Então, às vezes, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Às vezes você está colocando uma regra ou está impondo alguma coisa, achando que o outro está sabendo tudo que você está fazendo, ou que você está dizendo, ou que você está desejando, e o outro não está sabendo absolutamente nada. Então nós precisamos ser claros. Nós precisamos ser claros. Olha, filho, eu não gosto que você chegue aqui após as 22 horas. Eu estou te dando a liberdade de você sair, de você curtir, de você ter seus amigos, mas eu quero você às 22 horas aqui dentro de casa. Eu estou sendo claro. Eu estou estabelecendo uma regra clara. E aí, eu vou mostrar autoridade, porque eu sou o pai. Eu estou falando que essa é a regra. Mas ao mesmo tempo, eu não posso ser somente o pai para estabelecer limites e regras. Eu tenho que externar sentimentos. Tem que externar sentimentos. Esse negócio de que homem não chora, homem não fala eu te amo, homem não fala, isso é coisa arcaica. Isso é do tempo da pedra. Homem chora, homem tem sensibilidade, homem fala eu te amo, homem fala tudo isso. Se eu estou falando que o homem fala isso, você imagina a mulher.
né? A mulher tem que falar o dobro. Mas o filho precisa escutar isso de você. O filho não pode só sentir. Ou falar assim, você pensa, ah, meu filho, isso é óbvio, meu filho sabe disso. Isso aí é óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser falado. Precisa ser sentido e falado. Então é muito importante, assim como nós vamos estabelecer regras, nós vamos também externar sentimentos. São duas coisas que precisam caminhar juntas. Eu não posso ter voz só para mandar. Só para mandar. E você obedecer. Eu tenho que ter voz também para falar eu te amo e escutar o eu te amo. Isso é muito importante. É muito importante. Você externar o seu sentimento. Falar o que você sente pelo outro. Isso não é só uma relação pai e filho. Isso é homem, mulher, marido, né, esposa, professor, aluno. Hoje eu até fiz um post no grupo da escola que diz assim: alunos que têm sentimento pelo professor e o professor pelo aluno, esses alunos aprendem muito mais. E é a pura verdade. É a pura verdade. Você aprende com empatia. Ninguém aprende com antipatia. Ninguém aprende. Ninguém. Se o cara está lá, o cara arrogante, o cara chato, o cara... você não vê a hora de acabar aquela aula. Você quer que ele suma dali. Entendeu? Porque isso é natural. Isso é natural. É antipatia. Você não tem uma empatia pelo professor e ele não tem para você. E você não tem como aprender desta forma. Agora é diferente de um professor que ganha a empatia da sala e ele consegue também sentir isso dos alunos por ele. Aí a coisa flui naturalmente. Naturalmente. A coisa começa a ficar gostosa, o convívio fica prazeroso. Se isso acontece numa sala de aula, que o aluno não passa a vida lá dentro, imagine isso dentro de casa. Dentro de casa tem que ser muito mais intenso essa empatia. Às vezes você tem lá e fala, meu filho gosta do pai, mas não gosta da mãe. Ah, gosta da mãe, mas não gosta do pai. Ah, os pais são separados. Os pais têm toda a liberdade do mundo para ser separados, ninguém precisa carregar culpa nenhuma disso. Né? Hoje, eu acredito que 70% dos nossos pais aqui são separados. Porque é uma geração moderna. Uma geração onde o maior valor que se existe não é a ajuda de um casamento ou a promessa de uma vida conjunta. Hoje o maior valor existente é ser feliz. Se eu não estou feliz com ela, ela segue a vida dela e eu sigo a minha. Então esse é o maior valor do ser humano hoje. É ser feliz. Então se não deu certo, cada um segue seu rumo. Porém, não existe ex-pai nem ex-mãe. Existe o ex-marido e a ex-mulher. O ex-pai e a ex-mãe não vai existir nunca. E o filho, ele não pode sentir essa fragilidade de, isso eu peço para minha mãe, ela vai deixar. Se eu pedir isso para meu pai, ele não deixa. Mas a outra coisa, se eu pedir para minha mãe, ela não deixa, então eu vou pedir para o meu pai. E aí começa a negociação do filho. E o filho é esperto para isso, viu? Ele é muito esperto para isso. Ele sabe para quem pedir exatamente o que ele quer. Então isso minha mãe não deixa, eu peço para o meu pai. Aquilo meu pai não deixa, eu peço para minha mãe. E aí eu negocio os dois. Entendeu? Eu trato isso como uma negociação. A partir do momento que vocês têm uma linguagem única, e a gente só vai ter essa linguagem única através de um diálogo constante, de uma comunicação. Eu odeio meu ex-marido, não converso com ele. O marido, eu odeio minha ex-esposa, não converso com ela. Vocês podem ter todo esse ódio, pode ter tudo o que aconteceu aí na vida de vocês. O que não pode ter é esse ódio sendo passado para o seu filho. Porque o seu filho não tem responsabilidade alguma sobre o que aconteceu na tua vida. Então, em algum momento, vocês vão ter que conversar, você e seu ex-marido, porque ele vai ser o pai do seu filho eternamente. E você vai ser a mãe eternamente. Para que vocês comecem a ter a mesma linguagem. Não podem ter linguagens diferentes. E aí, ninguém educa dessa forma. Ninguém. Eu falo para todos os pais, a hora de vocês escolherem uma escola, quem tem que estudar são vocês. Por quê? Porque você tem que saber qual a filosofia dessa escola. O que essa escola prega, quais são os valores dessa escola, se eu estou de acordo com esses valores. Porque se eu não tiver,
eu estou deseducando essa criança. Porque eu vou falar uma coisa, a escola vai falar outra. Eu vou falar uma, a escola fala outra. Então, é a mesma coisa do pai e mãe. Cada um falando uma coisa diferente. Escola tem que ser parceria, escola, família. Escola, família. Pai tem que ser parceria, pai e mãe. Pode ser avó também, não tem problema algum. Mas alguém que exerça uma função de liderança sobre essa criança e sobre esse adolescente. Tá certo? Então nós precisamos ter isso aí. Ameaças, que é o grande problema de todo mundo, né? Não existe problema em ameaçar. Não existe. Mas você só pode ameaçar com aquilo que você vai cumprir. Com aquilo que você pode cumprir. Então não fica ameaçando, porque você não faz e a sua ameaça, a sua palavra não tem mais valor. Não tem mais valor. Você fica ameaçando tanto, ameaçando com coisas que você não vai cumprir e aquilo fica banalizado. Sua palavra fica banalizada, você perde a autoridade. Então, para que você não perca a autoridade, não ameace. Deixe para ameaçar só com aquilo que você vai cumprir. Não vou cumprir, não vou ameaçar. Tá certo? Ameaça é uma arma. É uma arma. Se eu ameaçar e não cumprir, eu estou deseducando, eu estou fortalecendo uma atitude errada. Agora, se eu ameaçar e cumprir, eu estou mostrando autoridade. Eu estou mostrando quem manda. Que é muito importante ter essa relação amigável entre pai e filho, professor-aluno. É muito importante. Mas, sobretudo, é importante mostrar quem manda. Então tem hora que não dá para ser amiguinho não. Você vai ter que ser mãe, você vai ter que ser pai, você vai ter que pôr ordem, você vai ter que mandar. Senão daqui a pouco ele está mandando em você. E é muito fácil inverter o papel. É muito fácil. Na adolescência é muito fácil inverter esse papel. Bom, então ameaça só com aquilo que a gente pode cumprir. Entender e ser solidário com o problema do filho. Esse para mim é o ponto principal. É o ponto principal da relação com os seus filhos. É você ser solidário aos problemas dele, que são diferentes dos seus. Então, você vai pegar seu filho numa fase que ele vai ter a primeira paixão dele ou dela. E a primeira paixão, todos vocês já tiveram, né? Todos aqui já tiveram essa primeira paixão. Alguns continuam com essa primeira paixão até hoje. Mas essa primeira paixão, ela é doentia. Ela é algo que para o adolescente é como perder uma perna ou um braço. É até melhor perder uma perna e um braço, a perder o amor da sua vida. Para o adolescente é muito intenso, é muito forte. Quando você se solidariza com isso, com o problema do seu filho, você vai trazer seu filho para o seu lado. Ele vai se abrir com você, ele vai chorar com você, ele vai saber que você entende ele, e você está entendendo o que ele está passando, o que ele está sentindo. Então, tenha essa abertura para poder se solidarizar com o seu filho. Que se você não faz isso, é aí que entra o terceiro, é aí que entra a pessoa da rua. Que aí essa pessoa da rua passa a ser muito mais importante que você. Por quê? Porque ele escuta as liras, entendeu? E sai muita besteira. Nesse período, é um período que a concepção não está formada, então é uma concepção muito errada, muita coisa errada você fica escutando. Mas você está lá sorrindo, você está falando, filho, vai passar, isso passa. Também não trata como uma coisa pequena. Fala, eu compreendo essa dor que você está sentindo e nós vamos trabalhar para que isso passe. Vamos fazer com que isso melhore. Mas não minimize o problema do seu filho. Porque igual você está cheio de problema. Você vai contar para alguém e alguém começa, isso é besteira. Isso não é nada. Você tem vontade de matar a pessoa que você está contando. Não é verdade? Porque para você sabe que é. Um dia isso vai passar, você vai olhar e dar risada do problema. Mas enquanto você está passando, aquilo é um grande problema para a sua vida. Aquilo é uma coisa muito forte, muito pesada para você. Então, entenda isso com o seu filho. Tenha esse momento de se solidarizar com ele. Como nós podemos
obter resultados dos nossos filhos. Resultado, quando eu digo resultado, eu não estou dizendo resultado só na escola, mas na escola também, né? A escola é uma maneira de se medir o conhecimento. E nós vamos medir o conhecimento, às vezes pelo talento, ou às vezes pelo esforço. Mas ou pelo talento ou pelo esforço, ele vai ter que ter resultado. E nós não podemos querer ou exigir o mínimo dos nossos filhos. Nós não podemos, senão todo mundo sabe aquele discurso de a única coisa que eu posso deixar para o meu filho é a educação, o resto o ladrão pode roubar, o resto pode levar dele, mas o que ele tiver como formação, isso ninguém tira, ninguém leva. Tá, isso é lindo, né? Essa teoria é maravilhosa. Agora, o quanto que nós estamos nos esforçando para ele não ser um mediano? Um mediano é aquele qualquer. É aquele que vai junto com a maré. Onde a maré está indo, ele está indo junto. Esse é o mediano. Por exemplo, se a média da escola é 7, ele tira 7. Se a média da escola é 5, ele tira 5. Por quê? Porque ele se esforça até onde ele sabe que ele precisa. Isso não é bom. Isso não é bom. O bom é nós criarmos uma vontade e um desejo de querer ser sempre o topo, sempre o melhor. Mas não é melhor que os outros, é melhor que ele mesmo. Então, eu aqui, por exemplo, eu solto classificação nas salas. Então tem o primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Se tem o quinto e o sexto, tem o último, né? E, mas como faz isso? Vai expor, vai... Eu não estou expondo nada, eu estou simplesmente apresentando o resultado dele. O resultado quem tirou foi ele. Então, se ele tirou um resultado negativo, nós temos que trabalhar a cabeça dessa criança, desse adolescente, para que no próximo trimestre ou na próxima prova, ele se supere. Então, se eu fui o 13º lugar, a próxima prova eu quero ser pelo menos o 8º lugar. E depois eu vou subindo. Mas tem gente que faz isso naturalmente sozinho. Quem aqui tem esse privilégio do filho chegar em casa e estudar sozinho, você não precisa falar nada, ele mesmo tem a responsabilidade? Pode levantar a mão. Quem tem esse privilégio? Uma, duas. São poucos mesmo. São poucos mesmo que têm esse privilégio. Que são alunos e pessoas que desenvolvem por si só. São poucos. Quando a gente fala que são poucos, então os outros precisam do quê? De estímulo, precisam de família, precisam de cobrança, alguém precisa fazer alguma coisa. Esse aluno não está fazendo nada, não está apresentando nada, mas está ganhando tudo, está fazendo tudo que ele tem vontade. Então, aqui, olha, é uma coisa muito simples. Associar prazer com resultado. Então, filho, você pode ter tudo na sua vida, mas você também tem que fazer por onde? Você tem que me apresentar algo para poder ter essas coisas. Isso não é chantagem, isso é recompensa. E a vida, ela vai te tratar com recompensas. A vida, ela nada vem de graça. Nada nessa vida vem de graça. Então, eu falo ainda que eu acabo estragando, porque eu fico mimando, fico dando tudo, eu fico querendo dar de tudo, e isso é prazeroso para quem dá, para quem está presenteando. Mas para quem está recebendo, isso é um crime, porque ele está recebendo tudo sem precisar oferecer nada. Então a vida é o contrário disso. Ele está vivendo uma vida que não existe. Então nós precisamos fazer essa associação, sempre do resultado com os prazeres. Mãe, olha, eu queria muito esse tênis, ou mãe, eu queria muito viajar, eu queria fazer... Filho, você vai poder fazer tudo, eu vou me esforçar para isso. Mas você vai ter que se esforçar também. Então, é um esforço dos dois lados. Entendeu? Você tem que me apresentar resultado para que você seja contemplado com alguma coisa. Vocês vão ver que vocês terão outro filho. Você vai ter outro filho. E aí vai chegar o dia que ele vai sozinho. Ele caminha sozinho. No começo a gente tem que empurrar, depois ele vai sozinho. Aí nós vamos entrar aqui na educação com autenticidade. A educação com autenticidade é aquela educação que eu consigo fazer do meu filho um ser único. O que é esse ser único? É ser ele independente do meio que ele convive. Se eu pregar
pegar os valores que são da minha família, que os valores são diferentes. Os valores da sua casa são uns, os meus são outros, os dela outros, e cada família tem os seus valores. Mas, se eu colocar esses valores, e isso ficar muito claro entre nós dois, isso ficar claro na vida dele, e ele ser autêntico, e eu dar a liberdade dele ser ele, você nunca mais vai se preocupar com quem seu filho está andando, onde ele está indo, porque ele pode conviver com drogados, ele pode conviver com gente que bebe, ele pode conviver com quem for, que ele vai ser ele sempre. Sempre. Ele vai ser amigo de todo mundo, mas ele fala, olha, isso eu não curto, isso eu não faço, entendeu? E ele não vai precisar fazer para se sentir importante ou se sentir alguém. Ele não vai precisar fazer, porque ele é autêntico. Agora, quando ele não é autêntico, aí você tem certeza que você vai ter uma grande preocupação na sua vida. Porque qualquer grupo vai levar seu filho. Qualquer grupo carrega seu filho para onde for. Então, eu tenho que educar com autenticidade. Meu filho tem que ser autêntico, ele tem que ser ele. Independente de onde ele está convivendo, com quem ele está saindo, qual horário ele está chegando. Eu tenho pais aqui que falam para mim, olha, Toninho, eu deixo meu filho para balada e quando 4h30 da manhã, 5 horas, eu vou, paro, busco, pego, não existe problema algum. Por quê? Porque eles estabeleceram esse relacionamento, essa relação de você, meu medo dele na rua é ser atropelado, ser roubado, então eu estou indo buscar, lá na porta, não vai ter nenhum tipo de preocupação desse nível. Lá dentro, está todo mundo enchendo a cara, está todo mundo, meu filho não faz isso. Agora, tem aqueles pais que se iludem, né? Então, meu filho não faz isso, e seu filho está aprontando horrores lá dentro, e você não sabe quem é seu filho. Por quê? Porque você não tem essa autenticidade. Você não tem essa educação autêntica. Então ele não é a pessoa que é com você. Com você ele é uma pessoa, fora ele é outra pessoa. Nós precisamos trabalhar essa autenticidade. Mas para trabalhar a autenticidade, eu preciso de verdade aceitar quem é meu filho. Aceitar quem é meu filho. Quem é você. É muito difícil. É muito difícil. Porque às vezes seu filho, ele tem uma índole ruim, tem uma índole negativa. A índole, gente, independe de classe social, viu? Independe. Às vezes eu pego que alguns alunos que apresentam problema de furto, pegar coisas, você fala, nossa, deve ser aquele que precisa. É o que menos precisa. É índole ruim, índole negativa. Que isso independe de classe social. Então, você precisa saber quem é seu filho. Sabe que meu filho faz isso? Será que meu filho faz parte dessa estatística aí? Então eu preciso saber quem é meu filho. Seu filho, ele tem tendências homossexuais, então eu preciso ter um papo aberto com ele. Eu preciso ter um papo aberto. Mas esse papo aberto não pode ser um papo aberto já discriminando ou já podando, porque aí ele vai ser escondido de você, ele vai ser longe de você. Então tem que ser um papo aberto. Olha, filho, eu vou te amar de qualquer forma, mas eu quero te dizer o lado negativo de tudo isso. Quero te apresentar, entendeu? Uma vida homossexual não é uma vida feliz, não é uma vida alegre, como todo mundo conta, essa alegria, esse lado colorido, é uma vida promíscua, é uma vida sofrida, é uma vida que você vai amar e muitas vezes não vai ser amado, e isso tudo vai acarretar um desprazer de vida. Mas ele precisa ouvir isso, ele precisa ouvir isso. E isso você precisa ter esse papo aberto. Tendo esse papo aberto, ele vai começar a ter algumas preocupações que talvez não tenha passado ainda em sua vida. Não tenha passado. E às vezes, o nosso preconceito e a nossa discriminação não deixa a gente ter esse diálogo ou esse papo aberto. E aí é onde ele se fecha, é onde ele vai viver uma outra vida, uma vida paralela, que é diferente da vida que você conhece do seu filho. E esse é um grande problema hoje da humanidade, é o camaleão. Lembre-se sempre do camaleão. O camaleão é aquele que se ajeita de acordo com o ambiente que ele convive.
Essas pessoas são as pessoas mornas. Na vida nós temos que ser quentes ou frios. Morno, a gente tem que vomitar, né? Tem que jogar para fora. Porque aquela pessoa morna é aquela pessoa que não é verdadeira. Aquela pessoa que vive e você nunca sabe quem é ela. Você nunca sabe quem é ela. Porque ela é sempre de acordo com cada ambiente que ela convive. Então ela não é ela. E a gente tem que fazer de tudo para que essa pessoa não conviva e não vire isso. E aqui, para a gente finalizar, o sonho. Quando a gente fala de sonho, a gente tem que falar de desejos. Sonho é desejo, né? O que vocês sonham para a sua vida? Hoje, vocês podem falar, isso não é da minha época, ou não é do meu tempo. Tudo é do seu tempo. Enquanto você estiver respirando, você está vivo, você está aqui nesse tempo. Então esse negócio de não ser do meu tempo, está fora. Não é do tempo de quem já se foi. Quem está respirando aqui, ainda está nesse tempo. Então acredite que você também tem sonhos. Você também tem vontades. Você também pode ser feliz. Você já não jogou sua vida fora. Sua vida não acabou ainda. Tem muita coisa para acontecer. E seu filho precisa sentir essa sua vontade, essa sua garra de buscar, de querer ser feliz, de querer ultrapassar talvez o que a vida fez você sofrer até hoje. Então hoje, o que eu posso fazer para me contemplar com a felicidade? Isso é sonhar juntos. E eu queria passar um vídeo para vocês, para a gente poder finalizar isso. Eu sei que sonhos são pra sempre. Eu sei aqui no coração. Eu vou ser mais do que eu sou. As promessas que eu fiz, porque eu sei que é assim, que os meus sonhos dependem de mim. Eu vou tentar sempre e acreditar que sou capaz de levantar uma vez mais. Eu vou seguir. Saber que ao menos eu tentei e vou tentar mais uma vez. Eu vou seguir. Não sei se os dias são pra sempre. Guardei você no coração. Eu vou correndo atrás. Aprendi que nunca é demais. Vale a pena insistir. Minha guerra é encontrar mim.
Bom, esse vídeo é um vídeo que mexe um pouco com a nossa imaginação, né? Que mexe com a nossa forma de enxergar a vida, ou o desejo de querer enxergar a vida. Igor, é essa forma que eu quero que vocês hoje saiam desta noite com alguma reflexão que possa pelo menos ter acrescentado alguma coisa na vida de cada um de nós aqui, nessa troca de uma experiência entre as pessoas que estão preocupadas com o fator educação. Que vocês possam agradecer a Deus todos os dias pelo filho que você tem, pela joia que vocês têm nas mãos de vocês, por Deus ter contemplado vocês em ser pai, em ser mãe. Tem muitas pessoas querendo isso e não conseguiram isso até hoje, e você já é contemplado por isso. Valorize isso todos os dias. Agradeça esse convívio, agradeça a inteligência, agradeça a sua inteligência, a sua vida e a vida daquela pessoa que você trouxe a esse mundo, que você tem grande responsabilidade por ela. Saber ser pai, saber ser mãe, é você saber que existe um coração seu batendo fora do seu corpo, o quanto você se preocupa com isso e o quanto isso é importante na sua vida. Que vocês jamais desistam dos filhos de vocês, e saibam que nós viemos nesse mundo para dar certo. Ninguém veio para esse mundo para dar errado. Nós viemos para dar certo, e nós vamos dar certo. Muito obrigado a todos vocês.